Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre as suas vidas. Estamos começando na quarta-feira, dia 16 de abril do ano 2025. Um pouco atrasados, pois deu alguns probleminhas aqui na transmissão, mas já estamos de volta para compartilhar com vocês uma palavra de Deus, diretamente do coração de Deus, para o seu, para o meu, para os nossos corações. Bom dia, Maria, que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta quarta-feira. Que Deus venha abençoá-la poderosamente. Vamos então à palavra de Deus, já que estamos quase que mais que atrasados. Quarta-feira. O que fez Jesus numa quarta-feira da chamada Semana de Páscoa? O que esteve fazendo Jesus? Sempre falamos do dia da semana como um dia supostamente uma quarta-feira. Não estamos afirmando que isso tenha acontecido exatamente numa quarta-feira. Pois, novamente, vamos ser reiterativos disto. O calendário judaico não é o mesmo calendário nosso. Nós temos o calendário gregoriano e eles têm o próprio calendário deles. Eles estão no ano 5000 e tanto, enquanto nós estamos no 2000. Então tem uma grande diferença, quase de 3.000 anos, entre o calendário deles e o calendário nosso. Contando que o calendário judaico é desde antes de Cristo e o nosso é depois de Cristo. Hoje estamos numa quarta-feira, 16 de abril do ano 2025, depois de Cristo. Isto foi o que Cristo também fez quando veio ao mundo. Ele dividiu a história. A história foi dividida. O tempo do mundo foi dividido. O tempo no mundo ocidental começou a ser contado a partir do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aí nós temos uma grande diferença com o calendário judaico. Capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Capítulo 14 do Evangelho de Marcos. 2 dias depois era a Páscoa, dos pães sem levadura. E os principais sacerdotes e os escribas tramavam como prendê-lo com engano e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. A oposição a Cristo. A oposição ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vilberto, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente nesta manhã, que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Eles estavam tentando, buscando como poder então eliminar a Cristo. Pois Cristo para eles era uma pedra nos seus calçados ou nas suas sandálias. Eles não queriam mais que Jesus estivesse ali, pois ele estava terminando com as suas tradições, com os seus costumes, com aquilo que eles se aproveitavam do povo também. Mas, entanto, que os sacerdotes estavam em Jerusalém, tramando, buscando de que maneira eles poderiam matar a Cristo, de que maneira poderiam prender ao Senhor, Jesus estava em Betânia. Betânia, a terra dos seus amigos. A terra de Marta, a terra de Maria, a terra de Lázaro, o qual tinha sido ressuscitado. E aqui existe uma curiosidade, porque Marcos cita que Jesus estava na casa de Simão, enquanto João, no capítulo 12, verso 1, vai dizer que eles estavam na casa de Lázaro, Marta e Maria. Mas, independentemente do que os escritores dos evangelhos tenham escrito, o que sim sabemos é o que aconteceu naquele dia.
E é isso o que nos interessa, é isso o que nos importa. O que aconteceu naquela suposta terça-feira de Páscoa, no ano de 2025 anos atrás, no ano 1 da nossa era cristã. Diz a palavra de Deus que ele estava em Betânia, em casa de Simão o leproso. Enquanto estava reclinado à mesa, chegou uma mulher que trazia um frasco de alabastro de perfume e de nardo puro, muito caro, e, abrindo ela, o derramou sobre a cabeça de Jesus. Mas alguns dos discípulos se aborreceram e disseram: para que se desperdiçou este perfume? Porque podia ser vendido por mais de 300 denários e ser doado aos pobres, e se indignaram contra ela. Bem, esta mulher era Maria, a irmã de Lázaro, a qual vai quebrar um frasco de nardo. Frasco de nardo era um dos perfumes mais caros que existiam na época. Ele vinha de muito longe. Não somente o frasco era caro, senão também o produto que estava dentro do frasco. Pense num dos perfumes mais caros do mundo no dia de hoje, e seria aproximadamente esse o valor. Quando a palavra de Deus fala de 300 denários, está falando de um salário, preste bem atenção nisto, de um ano inteiro de um trabalhador. Um trabalhador deveria trabalhar um ano sem gastar para poder então comprar um frasco de nardo. Era um produto muito caro mesmo. E Maria então ela decide ungir os pés de Jesus com aquele nardo. Aí estava Judas, o que vai dizer que seria bom vendê-lo e dar o dinheiro aos pobres era Judas. Agora, Deus vai nos dizer que Judas era ladrão e que isso seria muitas vezes da bolsa do que o grupo tinha dos seus das ofertas que eles recebiam. Então Judas era um tesoureiro. Aí então nós podemos parar um pouquinho para aqueles que muitas vezes são contra as ofertas dentro dos templos. Até tem algumas seitas chamadas cristãs que elas falam aos quatro ventos que elas não recolhem ofertas e que não pedem contribuição nenhuma. Porém, em compensação, eles têm outro modo de receberem ou de recaudarem, que é muito superior ao que uma simples oferta deixada no templo. Isso poderemos falar um dia sobre as seitas que existem até aqui na nossa cidade. Mas Judas estava preocupado com os pobres? Não, ele estava preocupado com dinheiro. Era o que ele queria. As pessoas se indignaram. O perfume inundou aquela casa. E as pessoas se indignaram com o que aconteceu naquele dia. Mas Jesus disse: deixa, por que vós a molestais? Uma boa obra ela fez comigo, porque os pobres sempre os tereis convosco, e quando quiserdes, vós podeis lhe fazer o bem. Mas a mim nem sempre me tereis convosco. Jesus estava para ir a Jerusalém, para comemorar a Páscoa, logicamente. Ele estava para ir a Jerusalém para comemorar a Páscoa. Jorge, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã. Faltavam poucos dias para ele subir a Jerusalém novamente
para participar da Páscoa. Ali onde ele iria ser traído, iria ser crucificado. No dia de amanhã vamos ver o que ele fez numa quinta-feira. Mas nesta quarta-feira ele estava na casa de Simão. Maria então quebra o frasco de nardo, na presença de todo mundo. Ali então ela vai passar, aqui diz, derramou sobre a cabeça de Jesus. Mas vamos ver também o que nos diz em João, capítulo 12, verso número 1. João, capítulo 12, verso número 1, nos dá uma explicação maior. Capítulo 12, verso número 1. E aqui vai dizer: naquele momento, aqui está o nome dela, Maria, tomando um vaso de alabastro com perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e secou seus pés com seu cabelo, e encheu-se a casa da fragrância do perfume. Então disse Judas Iscariote, é o que nós lemos lá em Marcos, só que aqui acrescenta um pouco mais: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e se deu aos pobres? Embora não disse porque se importasse por os pobres, mas porque era ladrão, pois tendo a bolsa do dinheiro que se depositara nela. Jesus disse: deixai para o dia da minha sepultura. Ela tinha reservado, porque aos pobres sempre os tereis convosco, mas nem sempre o tereis a mim. Isto é o que diz João. Bom dia, Miriam. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã, a vida de Paulo, de Gabi, do Enzo, Dona Celi. Que Deus abençoe o Silvio. Um grande abraço para o Silvio por aí também. Assim como também damos nossos bons dias à Flavinha, na cidade de Porto Alegre. Que Deus abençoe poderosamente sua vida e toda a sua família. Voltamos então ao capítulo 14 de Marcos, onde também nós temos uma explicação maior do que fala ali em João. Em João nós vamos encontrar que ela ungiu seus pés e com seus cabelos ela secava. Agora, existiam certos costumes na época que eram observados pelas pessoas quando se recebia uma visita em casa. E é justamente aí aonde Jesus vai chegar. Aí é onde Jesus vai chamar a atenção daquele homem aqui de Marcos que se chama Simão, o leproso. Ele vai chamar a atenção dele por ele estar criticando aquilo que fez aquela mulher, e ele não fez coisas elementais da época que deveriam de terem sido feitas. Assim somos nós também. Muitas vezes criticamos aqueles que fazem, mas nós não fazemos absolutamente nada. Às vezes criticamos quando alguém faz uma caridade. Diz, por que não deu para alguém que precisasse mais? Então a pergunta é, por que você não foi ajudar aquela pessoa que precisava mais? Muitas vezes ela está precisando ou está necessitando, como você queira se expressar, ela está necessitando somente de uma visita, conversar com alguém, desabafar com alguém, orar com alguém, mas muitas vezes também está faltando algo para colocar na panela ao meio-dia para ela e seus filhos. E às vezes sabemos, mas não fazemos. Então, quando alguém faz, murmuramos e falamos, porque não levou para fulano que necessitava mais que nós. Mas nós não fazemos. É para pensar muito bem nisto. Porque aos pobres sempre tereis convosco, e quando quiserdes, diz Jesus, se podeis fazer o bem, mas a mim nem sempre tereis convosco. Com que ela possuía isto, ela fez, e com antecipação
perfumou meu corpo para a sepultura. Você sabia que quando uma pessoa morria em Israel, ela passava por todo um processo, onde ela era ungida com especiarias, com perfumes? Isso tudo tem uma explicação. Porque essa pessoa, muitas vezes, ela ficava até 3, 4 dias sendo velada. Porque existia uma crença no povo de que a pessoa, até o 3º dia, ela poderia ressuscitar. Ela podia ter vida novamente. Então isso era o que eles acreditavam. Então eles tinham todos esses dias. Então por isso é que ungiam e perfumavam os corpos para que o cheiro não tomasse conta da casa, o cheiro ruim do corpo em descomposição. E algo interessante e curioso, porque eles acreditavam nisto, era crença e praticavam isto. Agora, quando Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia, eles esqueceram daquilo que eles mesmos acreditavam e não acreditaram que Jesus tivesse ressuscitado. Você se dá conta que às vezes nós fazemos coisas que nem nós mesmos acreditamos nelas? E fazemos por costume, fazemos por tradição. Fazemos por tradição. Se eu perguntar para você desta manhã, por que você se desespera por a sexta-feira que não vai ter um peixe para comer? Não pode comer uma galinha, não pode comer um guisado, não pode comer um carreteiro? Claro que pode. Porque a palavra de Deus não fala absolutamente nada disto. Isto é um costume, uma tradição que foi trazida desde quando conquistaram a América pela Igreja Romana, e isso ficou estabelecido no nosso continente, em toda a Latinoamérica, em todos os países americanos, assim como também os europeus. Então, é esse o costume. Come um peixe por tradição. Mas será somente a sexta-feira que é o dia que temos que estar santificados? Que é o dia que temos que servir a Deus? Que é o dia que não devemos de pecar? De que adianta comer um peixe e tomar um garrafão de vinho e se embebedar? Creio que não adianta de nada, pois a tradição é o vinho e o peixe, ou o peixe e o vinho. Curioso, conversava com os familiares do Uruguai e eles andavam procurando charque e feijão, não sei como é que chamam bem aqui no Brasil, mas é o feijão miúdo, conhecido como aquele também olhinho de pomba. Então eu lembro que nós comíamos durante a Páscoa na minha casa. É outra tradição nas famílias, assim como também as passas de pêssego, feitas com arroz. Era uma tradição, me criei com essa tradição dentro do meu lar. Um arroz doce, logicamente. Mas deixando isso de lado. Em verdade vos digo, que em qualquer lugar onde este meu evangelho seja proclamado em todo o mundo, também se falará em sua memória isto que ela fez. Isto que ela fez. Simão tinha que ter lavado os pés de Jesus quando ele chegou, oferecido água, uma bacia com água, para que Simão lavasse os seus pés, para que Jesus, lavasse os seus pés, porque era um costume da época, quando se recebia uma visita em casa, porque ela vinha caminhando no deserto, nas areias, mais ou menos assim como aqui em Caciqui, quando nós chegamos, que tinha pouco asfalto nas ruas. Então chegavam, eles andavam de sandália, chegavam com os pés sujos, era oferecido água, e quando não, como um motivo de honra, o dono da casa lavava os pés daquela pessoa que chegava.
Então isto era um costume, mas também ungia a sua cabeça. E isto Simão não fez, e esta mulher sim fez. E veja bem, aquela ação que ela fez, 2025 anos atrás, Maria, a irmã de Lázaro, Jesus vai dizer: em verdade vos digo que em qualquer lugar onde este meu evangelho seja proclamado em todo o mundo, também se falará em sua memória isto que ela fez. 2025 anos se passaram. E estamos falando hoje, numa quarta-feira de Páscoa, 16 de abril de 2025, estamos falando desse nardo, de essa mulher que teve a coragem, que teve a ousadia de fazer isto. O que você tem feito por Deus? Mas Deus não precisa que nós façamos nada. Então vamos mudar. Qual foi o seu grande sacrifício que você fez depois que se converteu até o dia de hoje? Aí a pé tem a igreja que fica longe. Também nós caminhávamos 6 quilômetros para chegar até a igreja com a criança no colo. Foi o maior que você fez. Pense nisso. Esta mulher, ela não pensou 2 vezes. Jesus disse, ela se antecipou. Porque se nós vamos lembrar, o corpo de Jesus não teve tempo de ser preparado para ser colocado no sepulcro. Ele morreu 3 horas da tarde. E das 3 até as 6, eles tinham 3 horas para poder colocar Jesus no sepulcro. Porque começava um novo dia. E começava o Shabat. Começava o dia de descanso, onde eles não podiam fazer absolutamente nada. O dia judaico se conta 6 horas da manhã às 6 horas da tarde. Depois já começa a noite do outro dia. E Jesus falou que ela se antecipou. Lembremos que no domingo, umas mulheres de fé foram para ungir o corpo de Jesus. Mas veja a surpresa, quando chegaram, ele já não estava. Ele já tinha sido preparado antes da sua própria morte. Queremos fazer 2 convites para você. Sexta-feira, aqui na igreja, na Prudente Domingues 440, estaremos falando sobre as 7 palavras de Jesus na cruz. 7 palavras que foram pronunciadas por Jesus na cruz, que podemos aprender delas, que falou Jesus, que nos toca profundamente nos nossos corações. E o segundo convite é que o dia 1º de maio e 2 de maio teremos uma grande atividade aqui na cidade de Cacequi, onde estaremos fazendo uma caminhada para Jesus, o 1º de maio, onde vai estar a banda Opus Dei, o dia 1º de maio, e o dia 2 de maio vai estar a banda Opus Dei, assim como também os irmãos Vianas. Então, você é o nosso convidado, fale conosco, venha e vamos juntos adorar a Deus esses 2 dias. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero louvar-te, quero agradecer-te, exaltar o teu santo e soberano nome, meu Deus. Senhor, que tu venhas neste dia, meu Pai, ensinar-nos através da tua palavra, meu Deus, a melhor maneira, Senhor, ou como devemos de adorar-te, de servir-te, Senhor, e que nós venhamos meditar, Senhor, o que foi o maior que nós fizemos para honrar-te, para glorificar-te, meu Pai. Senhor, muitas vezes somos ingratos, não te agradecemos, Senhor, por aquilo que temos, meu Pai. Senhor, que venhamos a passar a ser pessoas agradecidas,
Agradecer-te por cada dia que passa, por cada dia de vida, por cada alimento, Senhor, pelo ar que respiramos, meu Deus. Senhor, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Deus seja sobre você, sobre sua casa, desde agora e para sempre.